Gente, como vocês estão? Estamos muito felizes de continuarmos aqui a gravação do nosso Caixinha de Perguntas com o pastor Fernando Bocchio, né, pastor? É isso aí. Tá animado hoje? Muito animado. Tá animada, Sandy? Bastante, Gabi. Olha, nós recebemos muitas perguntas dentro do tema conflitos do dia a dia e algumas delas se encaixavam em conflitos familiares. Por isso nós estamos começando esse novo quadro dentro do Caixinha de Perguntas com o tema conflitos familiares. E vamos começar já direto agora com a primeira pergunta para não perder tempo, porque eu tô super animada. Eu tenho certeza que vocês também. Vamos lá, Sandy? Vamos lá então para a primeira pergunta. Nós temos aqui a pergunta do José Luiz. Como devemos enfrentar o homossexualismo, lesbianismo dentro da família e despertar os nossos jovens para Cristo? Essa é uma boa pergunta que o José nos fez, né? Mas antes de passar a palavra para o pastor Fernando, eu gostaria de fazer um adendo aqui no quesito da terminologia. Este é um assunto, né, novo para todos nós estamos aprendendo bastante com esse assunto. E eu acredito que o termo mais ideal assim, para nós colocarmos é homossexualidade ou homoafetividade. Então, enquadrando essas novas palavras, pastor, o que nós podemos responder para o José? Olha, José, sua pergunta é muito pertinente, né? Muito importante e de uma atualidade fenomenal. Acho que todos nós estamos lidando com situações novas a cada dia dentro dessa sociedade que está se renovando, tendo mais informações, mais interligações. Então, isso há uma necessidade de nós termos respostas, né? Termos essas perguntas que às vezes nos parecem tão difíceis, né? Tão complexas, né? Nós precisamos entender que precisamos tratá-las da forma certa, da forma correta, né? Infelizmente hoje, quando muitos pastores que permitem às vezes falar sobre sexualidade dentro das igrejas, né? Às vezes, que são poucos, né, que têm essa liberdade de tratar esse assunto com os adolescentes, jovens, mesmo com os adultos, né? Mas assim, os poucos, às vezes a gente vê que trata com uma certa, como é que eu posso dizer? Não com aquela seriedade, mas tenta fazer o assunto ser engraçado, brincalhão, descontraído, para tentar minimizar talvez o assunto, né? E com isso, às vezes você perde a essência, você perde realmente o que a palavra de Deus, ou qual seriam as nossas atitudes e reações mediante aos conflitos da vida, às situações do dia a dia que todos nós passamos. Na área da sexualidade, a gente vê muitos problemas de poder lidar com isso, apesar da Bíblia ser riquíssima no tratamento sobre todos esses aspectos, né? Mas às vezes pela inabilidade dos líderes de poder ter a liberdade de conversar com isso, ou quando convidam alguém, esse alguém às vezes fica constrangido, às vezes de tratar um assunto tão normal que deveria ser para todos nós, põe ou expõe isso dentro de um quadro de fantasia, de brincadeira, de chacota, e acaba perdendo aquela seriedade, aquela coisa bonita que nós podemos aprender sobre tudo isso. José, não estou fugindo da tua pergunta não, só estou colocando que a sua dúvida, o seu temor, o seu desejo de saber essas coisas é uma verdade para todas as pessoas. Infelizmente, a gente tem encontrado poucos locais ou poucas pessoas que tratam isso dessa forma coerente, bíblica, de uma forma sábia, né, de lidar com tudo isso. Quando a gente trata sobre esse assunto, né, tão importante, né, eu sei que José colocou enfrentar, né, a ideia dele que não é um enfrentamento, uma luta, né, mas como a gente lida, né, como é que a gente pode lidar com essa situação, mesmo assim dentro do contexto não só da sociedade, ele coloca dentro da própria família, né? Então muitas famílias estão vivendo essa dificuldade de se lidar com esse assunto de uma forma precoce, durante toda uma situação, ou do lidar sobre isso aí, e também como despertar os jovens para essa experiência, né, em termos de, ele coloca aqui, para Cristo, né, e eu creio que a ideia dele é assim, como o jovem pode ter esse interesse bíblico
de saber o que é certo, o que é correto, qual deve ser a atitude dele, a coerência dele no lidar com tudo isso aí, né? Então, José, eu vejo assim, esse assunto ele tem que ser tratado, não só ele, mas muitos outros assuntos ao redor de comportamentos, atitudes, situações diversas hoje que a nossa sociedade está vivendo, de uma forma muito, primeiro, séria, como eu coloquei, mas também coerente. Quando a gente trata de jovens, crianças, adolescentes, e esses assuntos estão indo cada vez mais para a infância, né? Quer dizer, começou com adulto, depois jovens, adolescentes, hoje já está levando esse assunto para a área infantil, né? Nós precisamos tomar todo o cuidado, todo o zelo e entender que a parte educacional, a parte de formação, de instrução, de educação sobre essas áreas, primordialmente tem que partir da família. Tem que vir da família. Não é da igreja, não é da escola, mas a família tem que ter o seu parecer, a sua orientação, a sua direção de como vai tratar e vai lidar essas coisas, né? Então, a gente vê que não só quando você vive uma situação constrangedora de não saber como lidar com aquilo, mas como talvez você gostaria que aquilo fosse diferente no seu contexto ou para aquela pessoa, né? Então nós precisamos ver que nós precisamos de orientação, nós precisamos de direção e entender que essa é uma responsabilidade que não é do governo, não é nem da igreja, não é nem da escola, mas é no contexto da família. E a gente tem perdido muito isso, né? A família tem perdido essa oportunidade de formar, de educar, de capacitar, de orientar os seus filhos, né? E com isso se perde, não só em termos de valores, princípios, mas também de identidade, quem eu sou, para onde eu vou e tantas outras coisas. Provérbios tem sido o livro que a gente tem usado mais frequentemente aqui no nosso bate-papo, porque ele é muito importante, né? A própria proposta de Provérbios, e ele nos educa e nos orienta muito sobre sexualidade, é um livro que é riquíssimo, que nos informa e nos forma de como nós devemos lidar com tudo isso. Então, dentro disso, eu gostaria de trazer para você, sabendo que esse é um assunto que talvez o seu pastor não tenha uma orientação, uma formação própria para isso, né? Então talvez ele vai precisar buscar a ajuda de um profissional especializado, não só alguém talvez engraçado ou interessado no assunto, mas um profissional mesmo, né? Na área de saúde, na área de educação, que possa trazer informações seguras para dentro da igreja e que dê toda essa orientação. Mas o princípio que eu vejo para todos nós, tanto para os pais como para os filhos, né? E esse é um princípio básico para todo tipo de orientação e direção que nós precisamos, não só para esta questão que ele traz, mas para muitas outras. Eu vejo assim no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Esse Provérbios, capítulo 1, versículo 8, e deixa eu tomar uma água primeiro com a nossa caneca, né, do Razão. Esse Provérbios, capítulo 1, versículo 8, é um assunto que trata sobre filho e pai, e esse tipo de orientação e direção que eu estou colocando para vocês. Ele diz assim, no início, né? Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. É uma passagem gostosa de a gente falar para os filhos, né? Filho, preste atenção, né? Filho, olha a correção do teu pai, olha a instrução da sua mãe, né? E os pais adoram, né, usar essa passagem, é uma passagem própria, né, para exortar, educar, mas por trás dessa passagem não é uma mensagem só para os filhos, mas é para os pais. Os pais como responsáveis dentro dessa formação e educação dos filhos, das crianças, que vão se tornar adolescentes, jovens e adultos com formação, com educação para muitas áreas de sua vida. Então ele diz assim, olha, quando ele diz assim, meu filho, preste atenção à correção do seu pai, não deixe a instrução da sua mãe, isso me chama a atenção de que o pai e a mãe
precisam estar preparados para dar essa instrução, para dar essa correção. Correção que não é de corrigir, de espancar, mas é correção de encaminhar, de direcionar a criança. E isso é uma coisa que os pais têm falhado muito. Não têm se preocupado tanto em trazer uma correção. Olha, filho, não é assim, é assado. Olha, filho, você tem que fazer dessa maneira. Geralmente os pais costumam usar mais a palavra não para tudo. Não pode, não deve, não faz, mas eles não corrigem, eles não orientam, eles não educam a criança, né, no caminho que deve andar. Então, isso aqui é uma palavra para os filhos, mas para os pais. Não só o pai que traz essa identidade masculina, essa identidade do homem, essa identidade do gênero, da responsabilidade familiar, né? Mas também para a mãe, né? A importância da mãe no subsídio, no suporte disso tudo, nessa instrução que a mãe dá. Eu acho bonito que parece correção do pai, instrução da mãe, porque acho que a mãe instrui, não só por aquilo que ela fala, mas também pelo carinho, pelo zelo, pelo amor. É uma coisa assim tremenda, a afetividade no ensino da mãe, né? Faz um efeito muito grande. Não que o pai não deva também ter essa afetividade, acho que todos os pais precisam trabalhar com isso, mas cada um tem sua responsabilidade. O pai tem que liderar, ele tem que corrigir, tem que orientar, tem que saber conhecer a Bíblia, conhecer os princípios, conhecer o que é certo e errado, para poder chegar para o seu filho e orientá-los e dirigi-los. Coisa mais gostosa para um pai e para uma mãe é quando o filho chega e fala assim: como eu gosto de ouvi-los, como a sua palavra é importante para mim. Olha, eu não fiz aquilo porque você tinha me falado aquilo. Então, quando o filho começa a honrar o pai e a mãe, não só pela providência, do cuidado, do zelo, mas da orientação e direção que eles vão dando. Então, quando a gente olha, antes de falar do filho propriamente aqui, eu olho como pai e avô, eu olho da minha responsabilidade, em termos da conduta, da correção e da instrução. Correção, que implica em nós educarmos, formarmos, ensinarmos, a instrução de como isso vai se aplicar dentro de um contexto familiar e dentro de um contexto de relacionamento, de afetividade, que faz parte do nosso treinamento e capacitação. Como às vezes nós gostaríamos de, enquanto filhos, tivéssemos tido uma orientação sexual dos nossos pais. Enquanto filhos, tivéssemos uma orientação, uma correção dos nossos pais, né? Eu lembro quando uma vez esse assunto chegou perto do meu pai, né? Primeira coisa que ele falou: não, não quero saber. Ele puxou o carro e me deixou ali no não, né? Aí a criança vai buscar outras orientações, nos amiguinhos, em revista, hoje na internet, em coisas em que você vai encontrar de tudo, e esse tudo, muito mais tudo errado do que alguma coisa certa ali dentro. O pai e a mãe têm a capacidade de peneirar, pela própria vida, pela própria existência. Ela tem condições de analisar, de conversar, de compreender a Bíblia, as orientações que Deus nos traz na sua palavra sobre esses assuntos, né? E aí entra esse papel importante. Então, aqui, antes dos pais ficarem muito felizes, né, que os filhos têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, né, o filho vai ter prazer de fazer essas coisas, se ele realmente tiver um pai e uma mãe que cuida dele, que zela por ele. Zela pela formação, pela correção, pela instrução, pela afetividade, pelo amor, pelo carinho. Gente, um filho bem tratado assim é um filho resolvido, é um menino resolvido, é uma menina resolvida, é uma pessoa que vai crescer, né, com uma formação que vai se diferenciar, infelizmente, do que você vê muitos hoje dentro da nossa sociedade, tá bom? Então, quando a gente olha e eu vejo assim, né? Se você pegar o versículo 9, ele diz assim: o que aprender com eles, né? Então, veja, é um aprendizado com eles, pai e mãe, com a mesma responsabilidade, né? Isso é muito comum, os pais, não, o problema é da mãe, né? Ou a mãe fala: vou falar para o teu pai. Quer dizer, a gente aponta a responsabilidade de um e do outro e fala: qual é a minha responsabilidade em relação àquilo lá? Porque os pais não querem ficar feios na figura, né, do filho. Como é que fala aquela expressão, né, na figura do filho?
Não quero... Bem na fita. Isso, quero ficar bem na fita com o filho. Né? Então joga para o pai, joga para a mãe, né? Quer dizer, não assume para ele, mas aqui a responsabilidade no texto bíblico nos coloca para os dois. E quando você vai para a cultura judaica, né, ou aquela cultura mais antiga, você vê que havia toda essa formação dentro do lar. Né? O pai com os meninos, a mãe com as meninas, o pai ensinando a profissão, ensinando sobre a vida, a mãe ensinando as coisas concernentes às meninas, a importância disso tudo. E isso, inclusive, entrava em termos de orientação sexual, orientação de casamento, orientação de filhos e muitas outras coisas, tá bom? Então, o primeiro ponto seria esse, a gente entender, José, que enquanto eu creio que você deve estar talvez numa situação adulta, né, de pai ou de avô, ou de uma pessoa preocupada nessas questões, então veja que a grande responsabilidade é nós cumprirmos esse nosso primeiro papel. Às vezes a gente quer cobrar o papel do filho, mas a gente não está fazendo o nosso papel, né? Então nós temos que fazer o nosso papel. Mas para você, filho, né, que ainda é filho, né, e é muito importante você entender que enquanto filho, nós precisamos entender que os pais têm essa responsabilidade. E se eu quero, e a gente tem, né, versículos de promessas, né, versículos de honra, quando o filho aprende a ouvir os pais, vida longa, abençoada, vida plena, né? Quando os filhos, e honrar ali não é você jogar confetes nos pais, mas é considerar aquilo que os pais estão falando, estão fazendo, estão te dando a você, né? Então, quando você vê assim, o provérbio é para o filho. Enquanto pai a gente aprende qual é o nosso papel, mas o provérbio é para o filho. Filho, preste atenção. Porque o nosso problema, às vezes, enquanto filho, eu não quero nem prestar atenção no que ele está falando, se é certo ou errado. Então, a primeira coisa que o filho precisa ter é uma atenção ao que os pais estão falando, porque não tem ninguém que ame mais você e se preocupe mais com você do que os seus pais. Não tem, não existe, não existe. Isso aí é um amor para sempre. Enquanto vocês existirem, pai e mãe, né, vão ter esse amor, esse carinho e essa honra, esse dar atenção, como diz assim, meu filho, preste atenção, né? Você deve prestar atenção ao seu pai enquanto você é criança, adolescente, jovem, adulto e casado. Então nós vemos muitas atenções aqui dentro desse texto, né? As atenções que os filhos devem ter em relação aos seus pais, no sentido de aprender com eles. Então você vê de novo aqui a palavra aprender, não é só o pai que ensina, mas o filho precisa estar atento ao ensinamento do pai, da mãe e da orientação. Quer dizer, enquanto filho, se você conseguir, né, e se esforçar, e se dedicar, se disciplinar a prestar atenção, né, de dar atenção a essa instrução, né? A palavra aqui é muito linda no versículo 9, que diz assim: o que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Quer dizer, tudo aquilo que você pode imaginar de bom, né? Uma coroa, um colar, né? Essas figuras hoje não tem muito sentido, mas a ideia aqui é de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa realizada, de uma pessoa plena. Quer dizer, se você quer ser um jovem pleno, se você quer ser uma pessoa completa, né, nós temos que aprender com os nossos pais. Você fala, mas às vezes meu pai não me ensina nada, às vezes ele não tem esse tipo de preocupação. Não importa, você enquanto filho tem que buscar essa atenção dele. Buscar, pai, me ensina, me fala. E mesmo com todas as dificuldades talvez que os pais tenham por não ter assim, não foram ensinados para isso, instruídos para isso, você deve tentar tirar o máximo que você puder tirar do seu pai e da sua mãe, porque isso vai trazer para a sua vida essa coroa, esse colar, ou essa plenitude e essa coisa tremenda de que todo jovem sonha, ser feliz, ser realizado, conquistar. E o princípio de conseguir todas essas coisas é honrar o pai, é obedecer à mãe, é estar atento a todas essas coisas. Então, José Luiz, dentro da possibilidade que temos aqui, né, de um vídeo público, nós só podemos colocar para você que existe sim orientação bíblica, direção de Deus para todas as questões da vida, e nós encontramos todas essas respostas quando nós nos dedicamos ao estudo da Bíblia, a palavra e orientação de Deus para cada um de nós.
E com isso, e passando isso para os nossos filhos, né, eles certamente serão bem orientados, bem dirigidos para todas as demandas que a vida traz a eles. Muito bom, pastor. Segredo, base familiar, que está baseado na Bíblia, certo? Palavra de Deus. Agora, só pra gente direcionar aqui, algumas pessoas podem não ter pais cristãos, podem não ter onde buscar essa base da Bíblia dentro de casa. O que fazer nesses casos? Aonde eles podem buscar uma ajuda quando tiver nesse dilema dos problemas, das questões da vida? Ok. Pais cristãos ou não são pais, então você tem a orientação em relação aos seus pais, não importa se eles são cristãos ou não, você deve honrar, deve observar, deve buscar essa orientação, essa atenção, esse aprendizado com eles, né? Isso é um ensinamento bíblico. Mas se eles não têm condições, por não serem cristãos ou às vezes não estarem embasados dentro disso, olha, você pode estudar a Bíblia, você pode ir para uma igreja, pedir uma orientação de como eu posso aprender as coisas da palavra, como eu posso dirigir, como eu posso compreender certas coisas, né? E a igreja é o endereço mais seguro, né? Que vai nos orientar, toda a igreja que tem uma orientação bíblica, vai nos ensinar e nos levar a aprender essas coisas, né? Que nem, no meu caso, meus pais não eram cristãos, né? Então, eles tinham muito pouco a me ensinar em relação à percepção cristã sobre todas as coisas da vida. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas que eles me passaram, muitos aprendizados que eu tive com ele, muitas orientações, em termos do meu trabalho, em termos da minha dignidade, do meu respeito. Então, são valores que meus pais me passaram. Em relação à experiência cristã, eu fui para uma igreja. E ali dentro da igreja eu procurei conhecer quais seriam os caminhos, né, em que eu poderia estar compreendendo ou aprendendo. E aí me ensinaram a estudar a Bíblia e a orar. E aí começou a chave de todo o sucesso da minha vida hoje. Amém, excelente. Vamos para a próxima, Sandy? Vamos lá, Gabi, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, então. Tchan, tchan, tchan. A Etelvina pergunta: o que fazer quando uma pessoa não vai mais à igreja e não tem demonstrado interesse e nem atitude de arrependimento? Mau testemunho para os de fora e mais ainda aos de dentro. Etelvina, que pergunta, né? Talvez você esteja vivendo, né, uma situação dessa dentro da sua casa, ou conheça pessoas, né? Mas, infelizmente, essa é uma circunstância, né, que muitas pessoas convivem na família, às vezes de não ter pessoas da mesma fé, da mesma orientação, e isso traz uma série de conflitos, né? E as pessoas bem intencionadas, talvez como a Etelvina, tenta ajudar, tenta falar, tenta, sabe, dar uma direção, né? Tenta socorrer a pessoa naquela situação que ela está, né? Achando que realmente é a melhor atitude, a melhor forma de abordagem, né? Lógico, se a pessoa estiver morrendo, você tem que fazer isso mesmo, né? Tem que interromper. Mas situações do cotidiano em que a pessoa está relutando, ou está sendo rebelde, ou está resistindo, tal, existe uma forma de nós lidarmos sabiamente em situações como essa, né? Em que a palavra de Deus nos orienta. Dentro dessa expectativa, desse comportamento, né? Como é que eu posso ter um comportamento sadio? Como é que eu posso ter um comportamento realmente saudável, né? Para ajudar uma pessoa a ter o mesmo comportamento, ou ter uma mesma direção, e possa ser saudável como eu imagino que eu seja. Então, qual deve ser a minha atitude, a minha reação? É ensinar mesmo? É brigar mesmo? É bater, é brigar? Claro, em situação de vida e morte, né, gente, a gente tem que fazer de tudo mesmo, né? Mas no nosso cotidiano existe uma estratégia muito inteligente que a palavra de Deus nos coloca de como deve ser a nossa atitude. Geralmente ela não é muito bem observada para esse propósito, a não ser no propósito de uma responsabilidade ou de um papel feminino na relação. Mas na verdade isso não se refere só à mulher,
mas se refere também ao homem ou a qualquer pessoa, jovem, adolescente, dentro da família, né? Então você vê, né? Eu estava lembrando, né? Você estava fazendo a pergunta, eu estava lembrando, né? De uma outra Etelvina, não é essa nossa ouvida, mas assim, de uma outra pessoa, né? Nós estávamos num congresso e íamos fazer uma viagem, né? Estávamos já dentro do ônibus, de repente chegou uma senhora toda estabanada, toda, estava correndo, não podia perder o ônibus, aquela coisa toda. E olha, eu saí de casa, nem avisei meu marido, deixei ele lá, ele que sei, porque eu só fosse pedir para ele, para me ajudar, tal, não quer nem saber, tal. Bom, a minha vontade era pôr aquela mulher para fora do ônibus, vai lá cuidar do seu marido, né? Porque o reino de Deus, Deus cuida, né? Mas assim, às vezes você vê a pessoa, às vezes bem intencionada em servir a Deus, fazendo coisa errada, né? Tendo uma atitude em relação aos familiares ou às suas responsabilidades de uma forma muito errônea. Então, a Bíblia nos orienta e nos ajuda em circunstâncias como essa, né? Então, se você pegar aqui em 1 Pedro, né, que eu gosto muito de Pedro porque claramente, né, a gente vê evidências, né, históricas, né, de passagem de Jesus que Pedro era casado, tinha sogra, tinha família, né? Então, é alguém que fala com muita propriedade sobre esses assuntos, porque quando se trata de família, eu me encanto com as orientações de Pedro para esse aspecto. Então, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, né, e versículo 1 e 2, só para a gente introduzir o assunto, para Etelvina ter uma ideia, mais ou menos, Etelvina, de qual deve ser o nosso comportamento mediante a uma situação em que você vê uma pessoa resistente, uma pessoa relutante, uma pessoa que está desinteressada, que, né, ela coloca que não vai na igreja, está desinteressada, dá mau testemunho. Qual deve ser a nossa atitude em relação a isso? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, só para a gente ter a fundamentação para essa nossa conversa, diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente, né? Quando a gente lê essa passagem, né, lógico, sempre chama a atenção a coisa mais negativa dela, né? Recusa obedecer a palavra de Deus. Ela recusa obedecer, ele recusa obedecer, é um rebelde, né? E a gente começa a ficar revoltado, irado, e a coisa não é por aí, né? Você já começa com o espírito torto, errado para lidar com toda a situação, né? Mas assim, a ideia é que recusa a obedecer, a ideia é que é alguém que não está atento, não está preocupado, não é uma atenção que ele tem na vida dele. Mas o versículo 1, a partir do inicinho dele, diz assim: da mesma forma. Então, da mesma forma, ele está falando para homens e mulheres. Da mesma forma, você pode colocar toda a categoria de jovem, menino, menina, adolescente, qualquer pessoa dentro de uma circunstância e uma situação como essa, né? Então, da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Claro, não vai dar para a gente trabalhar esse texto ou essa palavra, trazer a tradução correta, apropriada, porque o nosso tempo é muito curtinho, mas quando a ideia principal é que a mulher cumpra um papel dentro do relacionamento, cumpra um papel dentro do casamento, um papel dentro da família. A palavra sujeitar à autoridade porque o marido tem uma responsabilidade dentro do casamento, ele tem um comprometimento dentro do casamento de liderar, de orientar, de ajudar, de ser aquela pessoa que vai à frente das situações, né? E a esposa é aquela pessoa que vai ajudá-lo, vai ser cooperadora dele, vai ser aquela pessoa que vai dar a sustentabilidade para ele ser o homem que ele precisa ser. Então, num relacionamento, homem e mulher, não tem o mais forte, o mais fraco, o mais importante ou menos importante. Toda a Bíblia vai nos orientar, né, que temos papéis diferentes. E esses papéis são essenciais para que a vida aconteça. Vida familiar, vida social, a vida pessoal. Então aqui, quando diz assim, a esposa sujeitem-se à autoridade de seu marido, é que elas entendam o seu papel de cooperadoras, de assistentes, para que seu marido também tenha condições de cumprir o papel dele de responsabilidade diante do lar. E ele diz assim: assim, mesmo que eles se recusem a obedecer à palavra, será conquistado. Então veja,
Se a esposa cumpre o papel dela, e mesmo assim, ele é uma pessoa que não está entendendo porque ela cumpre o papel dela. Ou ele cumpre o papel dele. Às vezes a esposa não entende. Às vezes a esposa é aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que recusa obedecer. Às vezes é o marido que recusa, é rebelde. Então, o papel da esposa ou do esposo, quando isso acontece, né, tem essa situação, então nós precisamos entender que nós precisamos cumprir o nosso papel. No caso aqui ele está falando para a esposa cumpre o seu papel para alcançar o seu marido. Então, independente do que ele ou ela está fazendo, ou ele ou ela está cumprindo o seu papel ou não, eu vou cumprir o meu. Eu vou assumir a minha responsabilidade na relação. Se enquanto mulher eu vou estar dando apoio, a sustentação, a ajuda, o companheirismo para que ele cumpra o papel dele. Agora, enquanto homem, eu vou ser esse líder para a mulher, eu vou ser esse cooperador com ela, eu vou entender o papel importante e essencial que ela tem na minha vida para alcançar o sucesso. Então, ele vai cumprir independente se a mulher ou independente se o homem está cumprindo, está se recusando a obedecer a palavra. Então, quando nós tomamos essa atitude, e isso em relação aos filhos também, às vezes os pais não estão tendo uma reação própria de pais, mas os filhos cumprem o seu papel de filhos. Às vezes os filhos não estão reagindo bem ao papel dos pais, mas os pais cumprem fielmente o seu papel de pais. Então, quando nós fazemos isso nas nossas relações, cada um cumprindo as suas responsabilidades, os seus deveres, entendendo o seu papel, nós não precisamos falar o que o outro tem que fazer. Nós não temos que recriminar, nós não temos que pregar para ele, a gente não tem que apontar o erro dele. Isso vai ser claramente trazido a ele. Aquela pessoa, o homem, a mulher, o filho, os pais, isso vai trazer à luz os erros dela, o que ele está deixando de fazer para que a relação possa ser melhor, para que ela possa acontecer. Então, quando ele diz assim, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, aí eu vou ser machista, né? Para a mulher é mais difícil, né? Sem palavra alguma, né? Não, mas tem para muitos homens também que é muito difícil, né? Ele não aguenta, né? Tem que falar. Mas assim, mas aqui é interessante, é sem palavra alguma, é no sentido assim, que palavra é essa? Essa palavra de eu vou orientar, vou dirigir, eu vou te mandar, eu vou te obrigar, eu vou... Quer dizer, não é teu papel é cumprir o seu papel. Mas assim, ele ou ela vão ser reconduzidos ou levado a fazer a coisa certa, porque ele está observando o seu modo de viver puro e reverente. Isso é lindo. Ele vai observar seu modo. Então não tem coisa que fala mais alto do que as nossas ações. Não tem coisa que grita mais para uma outra pessoa quando eu começo a agir corretamente. Isso fala muito mais alto do que a minha própria língua, do que aquilo que eu quero ensinar da minha forma. Se eu começar a proceder dessa maneira, né, mas ele vai ou ela vai observar aquilo e aquilo vai chamar a atenção, né, do seu modo puro. E aqui a palavra puro não é assim, santo, não, puro assim, você está fazendo o seu papel. Isso é o que você tem que fazer. E você está fazendo puramente o teu papel, né? Então, e ele vai ver reverente, no sentido assim, você é dedicado àquilo, você é dedicado àquilo, você está empenhado em continuar assim, por mais às vezes que ele ou ela desafie você a não ser assim, a não ser uma pessoa boa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa zelosa, mas você continua fazendo isso aí. Então, quando a gente diz assim, buscar esse comportamento saudável, né? Se ele não vai na igreja, ou ela não vai na igreja, se é desinteressado, ou interessado, ou se dá mau testemunho, todas essas conquistas nós vamos conseguir pelo nosso bom comportamento, pela observação que o outro ou a outra vai ter sobre as nossas vidas, pela forma pura, no sentido que eu estou fazendo o que tem que ser feito, né, e reverente, porque ele ou ela vê essa conduta nas nossas vidas. Então, uma coisa, né, que a gente tem visto, né, que às vezes a nossa primeira iniciativa é falar, é reclamar, é murmurar, é brigar, e às vezes nós precisamos mudar a nossa tática em termos de como lidar, marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos, e mudar a nossa atitude.
ter a nossa atitude orientada pela palavra de Deus, aquilo que Deus espera que eu seja, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto filhos, enquanto pais. Quando eu tenho essa orientação e cumpro o meu papel, né, como diz aqui a palavra, puramente, né, então vivo puro, quer dizer, estou fazendo aquilo que enquanto filho eu tenho que fazer. Né, e eu lembro assim que quando eu comecei a obedecer meu pai, ele não acreditava, né, que eu estava começando a obedecer. O cara de 17 anos está começando a obedecer. Não, não vai sair, não saio, né? Você vai fazer aquilo, eu faço. Né? Quer dizer, para ele foi um escândalo, né? O filho começar a obedecer. Mas foi aquilo que foi quebrando a vida dele e introduzindo ele o que me motivava a ser puramente um filho. E depois isso levou ele à conversão dele, a esse mesmo Deus, essa mesma palavra, essa mesma direção de Deus, né? Então a gente vê muitos maridos que conquistam a esposa para ser uma pessoa que vai na igreja, que é uma pessoa interessada, uma pessoa que dá um testemunho bacana, por causa do testemunho dele ou dela. Ou às vezes dos próprios filhos, dando testemunho aos pais, e isso leva os pais realmente. Então, eu lembro que eu tentava pregar para o meu pai, abrir a Bíblia, né, e fazer aquele sermão, ele não me escutava nada, ele me ignorava. Mas quando eu comecei a obedecer, primeiro ele ficou escandalizado, né? O que é isso? Né? Achava que eu queria alguma coisa dele, né? Eu só quero fazer o que a Bíblia manda, honrar o pai, obedecer o pai. Mas aquilo foi uma das coisas que foram quebrando a minha família, trabalhando no meu lar, para que posteriormente eles viessem a se interessar. Né, se interessar, ir à igreja, buscar também ter um bom testemunho. Sabe uma coisa interessante, pastor? Que hoje, nessa era digital, a gente tem os influencers, né? As pessoas olham o comportamento das outras pessoas e acabam se inspirando, se baseando no que elas fazem. Exato. E a gente pode trazer isso para o viés cristão, né? De nós obedecermos a palavra do Senhor e o nosso comportamento for de acordo com a palavra do Senhor, nós podemos influenciar a vida dos outros. E esses influencers, a gente sempre se tem na ideia de que são para os jovens, adolescentes. Não, tem muitos adultos, né, que estão seguindo influencers, né? Nas suas compras, nas suas ideias, nas suas compreensões. Hoje não é só uma situação de adolescente ou de jovem. Infelizmente, nós já temos uma faixa de adultos que estão seriamente comprometidos com esses influencers. Eu prefiro ter influencers em Jesus Cristo, né? Com certeza. Na palavra dele, naquilo que ele tem, porque ele sempre dá certo, tudo funciona. A gente alcança os resultados. Amém. Isso é uma palavra muito boa da gente sempre ter no nosso coração, da gente sempre lembrar, porque é automático a gente falar alguma coisa, né, gente? Para qualquer um, homem e mulher, pra né? qualquer um, é sempre. A gente tem que se policiar e lembrar disso, que as nossas atitudes, o nosso comportamento vai influenciar o próximo, né? Muito bom, aí. gente. Próxima pergunta. Vamos lá, Sandy, Vamos lá. sua vez. A pergunta é do Samuel. Como relacionar sabiamente o ministério pastoral com a família, igreja, esposa e filhos? Como relacionar sabiamente o ministério pastoral com o trabalho, igreja, trabalho secular? Na verdade, são os meus desafios dia a dia. Estou lutando muito para ser um pastor presente, mas também um pai de família presente. Não é fácil. Às vezes aparecem sentimentos de ter medo de falhar de um dos lados, no sentido de dar mais um lado e pouco no outro. Olhando para o trabalho também, procuro dividir o tempo para trabalho e meu ministério. Às vezes não é fácil. Há momentos que sinto que parece estar a favorecer um lado mais que o outro. O Samuel, ele é lá da África, de Moçambique. Um abraço aí para todos os moçambicanos que estão aí nos acompanhando. Para todos vocês também que estão nos acompanhando aí de outros países da África. Pode enviar também sua mensagem pra gente, sua pergunta pra gente, que a gente traz aqui pro pastor Fernando responder. Não só da África, de Portugal também. A gente sabe que tem muita gente em Portugal que nos acompanha e a gente quer te encorajar a nos mandar sua pergunta, a nos mandar um recadinho, um oi, porque a gente gosta muito de manter esse contato aí com vocês. E quem sabe, ó, a gente tá marcando, né, gente? Sim. Uma visitinha aí em Portugal. Então nos acompanhe, que a qualquer momento a gente dá um pulinho aí, tá bom? Não só em Portugal, mas em alguns países da África também, Exatamente. né? Nosso interesse estar ali com eles ali, né?
Para nós é uma alegria muito grande, né, Samuel? Acho que você é uma pessoa que tem nos ouvido sempre, né? E sempre tem feito algumas perguntas, e é uma alegria poder estar conversando com você, falando com você. Uma pessoa muito simpática, né? Muito ativa ali na região dele, um pastor muito influente, tem abençoado outros pastores, outras igrejas. Samuel, acho que a tua crise é a minha crise, é a crise de todos os pastores. Como conciliar o ministério. Eu nem sou pastor, eu também tenho essa crise, que é filho, casa, trabalho, marido, não é? Sem dúvida, difícil. né? Olha, é complicado, né? E existe toda aquela cobrança da própria família, do trabalho, do ministério. A autocobrança, né? Então esse é um dilema muito grande, né? Aí a gente tenta aprender aquilo que Provérbios nos ensina em termos de disciplina. Então, quando você coloca disciplina nas coisas, ordem nas coisas, fica muito mais fácil você lidar. Não é que fica tranquilo, não vou ter mais problema, mas eu consigo me organizar melhor todas essas coisas, né? E o que o Samuel está perguntando é muito importante, principalmente para aquele que é ministro, aquele que é diácono, presbítero, aquele que tem uma atividade de liderança ou de ministério dentro da igreja. Porque a igreja em si dá uma demanda muito grande, né? Um público, são pessoas diferentes, famílias diferentes, necessidades diferentes, né? Muitas reuniões, então às vezes é muito complexo lidar com tudo isso aí, né? E também às vezes, como Samuel e outras pessoas, tem o seu trabalho, né? Ele é um profissional, desenvolve uma atividade para o seu rendimento, para o rendimento da sua família, e aí a coisa parece que vai ficando mais complexa a cada dia mais. Então quando você coloca em disciplina, coloca em ordem, como o provérbio nos orienta, pelo menos a gente tem uma direção, um controle um pouco mais organizado sobre todas essas coisas. Mas eu entendo o peso talvez que o Samuel esteja carregando, como eu carrego e outros ministros de igreja carregam. A gente vê isso quando Paulo, né, escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele coloca essa responsabilidade da liderança, a importância da liderança, como deve ser a liderança, né? Quais são os requisitos para ser líder de ministério, né? Que seja qual for o ministério da igreja, e a gente vê que é um grau de exigência muito grande em termos da nossa integridade. Não só do nosso comportamento, o quanto fazemos, mas tem muito mais a ver com a nossa integridade, com a nossa personalidade, com o nosso caráter, mais do que o quanto vamos dedicar, o quanto vamos fazer. Porque a gente tem essa ideia, né? Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu faço, quanto mais eu fico ativo, parece que a coisa fica melhor. Não fica. As orientações de Paulo para Timóteo e Tito sempre foram sobre a sua integridade. Ser genuíno, ser verdadeiro, ser comprometido, ser uma pessoa séria, responsável, que saiba lidar com as pessoas. Nunca foi com a demanda. Não, vocês têm que visitar várias igrejas, têm que sair fazendo missões, né? Tem que fazer uma série de coisas. Porque ele sabia que solteiro era só ele, né, Paulo? Os outros tinham seus compromissos, né? Mas Paulo também era um profissional, né? A gente vê, estudando o livro de Atos, né, que ele fazia tendas, né? Aquelas casas daquela época em que eles moravam, eles viajavam, mas Paulo lidou com tudo isso aí. E quando ele escreve a Timóteo, né, em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 4, só vamos ver o versículo 4 e 5, Samuel, só para a gente poder se localizar em termos assim do que realmente importa, do que realmente é primordial nessa minha disciplina e nessa minha ordem. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, Paulo coloca o seguinte, que o líder, que o ministro, seja qual ministério ele esteja exercendo na igreja, deve lidar bem com a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É interessante que Paulo faz uma pergunta difícil, né? Como é que você vai liderar a igreja de Deus se você não colocar a família em primeiro lugar? Primeiro do que a igreja? Paulo coloca primeiro do que a igreja. A família tem um grau de importância para Deus, porque Deus criou o homem, a mulher, criou todas as coisas e criou a família. Então a família vem como uma prioridade de Deus para o homem, para o ser humano, para o ministro.
Então, entra nessa categoria. E às vezes a família, para nós que ministramos ou estamos trabalhando em ministérios, é o último na nossa escala de prioridade, de disciplina, de observância, de estar atento, porque a família a gente vai vivendo, vai levando, vai deixando acontecer. E para Deus não, a família vem em primeiro lugar. Ele fala assim, como é que se você não sabe liderar, como é que você não consegue ganhar o respeito da família e você vai querer liderar ou trabalhar na igreja? Então tudo começa na família. Então, na nossa ordem, Samuel, como ministro, é uma coisa que eu tenho aplicado, e às vezes muitos pastores não entendem. Muitos pastores nem aceitam essa orientação da palavra de Deus de colocar a família em primeiro lugar. Não, primeiro tem que ser a igreja, tem que ser as atividades, tem que ser as responsabilidades, tem que sair, tem que fazer, como se Deus tivesse uma necessidade. Deus não necessita de nada. Como se Deus não tivesse outras pessoas para fazer outras coisas. Não, Deus tem muitas outras pessoas. Ele tem algo para mim, sim, mas eu não sou responsável por todas as coisas que Deus quer fazer no mundo. Então, Paulo coloca assim que a primeira coisa que nós devemos estar atento é saber liderar bem a própria família. Então, liderar bem não é liderar, não é simplesmente estou aqui liderando, estou fazendo, é liderar bem. A palavra bem tem a ver com qualidade, tem a ver com, ser consistente. Tem que ser, aí o bem vem com amor, dedicação, carinho, respeito. Ele, enquanto ministro ou ministra do Evangelho ali, tem que cumprir o seu papel, primeiro ministerial, dentro da sua própria família, promovendo a sua família uma vida melhor. Então, para Deus, na nossa relação, ele coloca que deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Quer dizer, ter o respeito dentro da família para o ministro é a base para ele exercer qualquer coisa dentro da igreja e esperar que as pessoas respeitem ele. Agora, se a sua própria família não te respeita, as outras pessoas também não vão te respeitar. Pode te obedecer, como os filhos. Às vezes os filhos podem obedecer, mas não te respeitam. O respeito, ele é conquistado, ele é ganhado. As pessoas querem fazer por você, as pessoas gostam de você, elas admiram você. Então a palavra respeitar tem essa conotação de admiração, de reconhecimento. Então o pai ou a mãe ou o ministro que vai trabalhar no ministério, vai exercer uma atividade eclesiástica, ele precisa entender que o primeiro lugar que ele precisa saber liderar bem e ter o respeito é dentro do seu próprio lar. Se ele não tem, Paulo fala assim, como poderá cuidar da igreja de Deus? De que maneira? Se você não tem a base, né, e a forma. Então, quando a gente vê isso, qual é a escala de valores que eu coloco, Samuel? E para outros ministros que estão nos ouvindo, seja ministério pastoral, de música, diácono, presbítero, qualquer um outro. Na minha lista de disciplina, a primeira coisa que eu tenho que cuidar e zelar é com Deus, o meu relacionamento com Deus. Ele tem que ser bem, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser a prioridade na minha vida, né? Deus, como eu estou andando com Deus, como eu estou lidando com Deus, quanto eu estou obedecendo a Deus, quanto eu estou ouvindo a Deus. Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, né, para muitos pastores isso é um escândalo, é a família, mais do que a igreja, mais do que o ministério. É a família que vem em segundo lugar. Porque é ali que eu me treino como um homem, é ali que eu me treino como santo, é ali que eu me treino como uma pessoa capaz para poder liderar uma igreja. E a mesma coisa, né? Então, como é que eu vou lidar com essa família? Eu vou ser o homem que eu preciso ser, eu vou ser o pai que eu preciso ser, ou a mãe que eu preciso ser, a esposa. Então, cada um entendendo o seu papel dentro da família, como qualquer outra família, né? E vivendo essa integridade da família. E terceiro, que às vezes a gente nem considera na nossa lista de prioridades, Deus, família, né? Já está sendo um escândalo, agora o próximo vai ser mais escândalo ainda, porque a igreja não chegou ainda, é trabalho. Olha. O trabalho, ele vem depois da família e antes da igreja. Por quê? A família precisa do trabalho e a igreja precisa do trabalho. E o trabalho é o que dignifica a pessoa, faz com que ela possa ter autoridade, responsabilidade, sustentabilidade para fazer aquilo. Então teve hora que Paulo precisou parar e trabalhar.
Muitos aqui a gente acha que eram desocupados. Não, eram pescadores, eram pessoas que trabalhavam, eram construtores, eram pessoas envolvidas e também pessoas dedicadas ao ministério. Então o trabalho ele é essencial porque é ali que eu honro a Deus. Você vê que ali em Gênesis você tem a família e depois a questão do trabalho. Então o trabalho é alguma coisa que dignifica, ele dá consistência, ele dá condições de realmente você poder ser um bom líder. E aí vem a igreja, né, na nossa escala. Então, primeiro, Deus e você, a família, e aí vem o trabalho e a igreja. Geralmente essa ordem às vezes é invertida, né? Vem a igreja para o ministro, né? Vem o trabalho dele que ele confunde com o ministério que ele tem que ter, e aí a família e Deus vão ficando e a gente trabalha, né, com os pastores dentro dessas prioridades que cada um de nós precisamos ter. Então, Samuel, é um conflito para você, é conflito para mim também, porque toda hora eu preciso estar me vigiando, me disciplinando, colocando em ordem essas coisas na minha vida. Porque quando eu coloco em desordem isso, fica uma bagunça. Então, quanto tempo eu dedico para Deus? Quanto tempo eu dedico à família? Quanto tempo eu dedico ao trabalho? Quanto tempo eu dedico à igreja? Sendo que prioridade é Deus, depois vem a família, depois vem o trabalho e depois vem a igreja. Samuel, é um desafio, né, para todos nós ministros, né, dentro do corpo de Cristo, mas é um desafio que Paulo nos convoca, nos chama, nos dá atenção a Ele. Deus não está preocupado com quanto nós estamos fazendo para Ele. Ele importa que nós tenhamos pelo menos uma vida plena e aí venhamos a compartilhar e dividir essa vida com outras pessoas. E os ministros, os pastores fazendo isso, abençoam automaticamente os irmãos da igreja, né? Porque os ministros, os pastores estarão saudáveis, focados, com a família alinhada, tudo certinho, tudo nos trilhos, e a igreja também vai fluir no que precisa fazer ali, né? Não tem maior testemunho que esse, né? Exatamente. Maravilha. Pastor, pensando também que às vezes assim existem muitas atividades dentro da igreja, né? Às vezes reuniões, cultos, muitas atividades assim que tomam muito tempo do pastor também, né? Sem dúvida, né? Bom, como pastor eu gosto de muitas atividades, muitas coisas acontecendo, né? Mas a gente precisa entender que essas inúmeras atividades é para atender inúmeras pessoas em situações diversas também, né? Então é muito comum nós como ministros, às vezes, refletirmos na igreja aquilo que estamos fazendo na nossa vida pessoal. Se na minha vida pessoal família não é importante, eu vou ensinar e vou ministrar na igreja, a igreja vai ter uma vivência que família não é importante. Importante é estar fazendo isso, estar fazendo aquilo outro. Então, nós temos que criar situações e circunstâncias, né, em que as próprias famílias da igreja têm um convívio familiar. Às vezes é tanta reunião que você não tem tempo com a tua esposa, tempo com teus filhos, tempo com seus pais, tempo com seus amigos, tempo para testemunhar, tempo para falar de Jesus, porque a gente está envolvido em toda a atividade, né? Tem membros e pastores que acham que são o Espírito Santo, acham que são Deus, pode estar em tudo, né? Mas Deus é um só, né, gente? Né? Nós somos indivíduos, né? E dentro disso, nós, enquanto pastores, vamos dizer, será que nós estamos promovendo isso na igreja? Será que estamos fazendo ser uma igreja ativista, em vez de uma igreja que se preocupe com a qualidade, no relacionamento com Deus, no relacionamento com a família, com o trabalho e com a igreja? Não que a igreja vai parar de fazer as coisas, eu acho que a igreja tem que ter coisas, mas que facilitem, né, essas prioridades de Deus, família, trabalho e igreja, né? Então, quando você tem isso bem harmonizado, a igreja vai bem, como a sua vida também vai estar indo bem. Amém. Isso aí, gente. Aprendemos mais um monte de coisa importante que eu espero que você tenha anotado aí, tenha tomado nota do que foi, que mexeu aí com você durante esse nosso programa. Se não, você pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes você quiser. O importante é que você aprenda com a gente, porque eu e a Sandy, a gente aprende muito aqui, né, Sandy? E eu também, né? Com certeza. A gente está sempre aprendendo, sempre porque querendo... Porque as perguntas são muito importantes para a nossa própria reflexão, não só para vocês, mas para nós aqui também, né? Com certeza. Isso tem sido uma experiência muito gostosa para nós e eu espero que vocês também tenham gostado. Nós vamos continuar aqui dentro do nosso quadro Caixinho de Perguntas com o Pastor Fernando, falando sobre conflitos familiares,
que foi onde a gente separou essas perguntas dentro daquelas do dia a dia, desafios do dia a dia que vocês nos enviaram. Se quiser nos mandar alguma pergunta, pode continuar nos enviando, estamos aqui prontos para responder você. Continue nos acompanhando, curta, compartilhe, nos siga em todas as redes sociais, que é um prazer ter você aqui com a gente. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço. Até mais.